Vou começar a falar um pouco sobre essa questão da possibilidade de você definir, né, o funcional gerador de uma... Funcional gerador, esquece. Apaga. Propagador, né, de uma teoria não linear, né, vamos dizer assim, em termos do propagador, né, de uma teoria linear. Tipicamente, por exemplo, o oscilador harmônico, né, é um tipo de teoria como essa. Né. Para isso, para a gente preparar o caminho para esse negócio, a gente vai falar do passo seguinte do oscilador harmônico, né, que é o oscilador harmônico forçado. Né. Esqueci a caneta. Oscilador harmônico forçado. Quer dizer, a ideia vai ser a gente mostrar que, no caso do oscilador harmônico forçado, a gente consegue reduzir o problema a um fator, né, dependente da força externa, né, que a gente está colocando, vezes o propagador anterior, né, do problema que a gente está considerando. E aí, nesse caso, isso abre o caminho para a gente considerar outras situações mais gerais do que a situação que a gente estava vendo para o oscilador harmônico normal, né? Problemas quadráticos, né? Tipicamente. Então, vamos considerar isso agora. Então. Oscilador harmônico forçado, né? Quer dizer, isso aí, concretamente, né, quer dizer que a gente está considerando essa ação, né, no nosso sistema físico. Né. Vou pegar dt barra, novamente T0 e T, de 1 meio de M, x ponto ao quadrado, menos ômega 2, x2, mais x F de T. Tá certo? Isso aqui é uma força externa unidimensional, né? As equações de movimento aí desse sistema, né, elas vão ser essas aqui, né? Não dá, o professor morre de... susto. dx barra, né? Para x igual a x clássico, ela é m dt, vdt, né? T2 em t barra 2, mais ômega 2, x barra, x de t barra, mais f de t barra, igual menos f de t barra, igual a zero. Né? Quer dizer, você põe uma força externa arbitrária, né, para atuar. Então, essa força externa ela ainda não modifica o caráter linear, né, da sua equação diferencial. Essa equação ainda é uma equação linear, mas ela já representa uma influência externa no seu sistema. Né? Aqui, por exemplo, num sistema como esse, você não tem conservação de energia. Você tem uma dependência explícita no tempo, né? Que é dada através desse f de t bar. Né? Antes da gente passar para o problema quântico, né, vamos analisar, vamos pensar, né? O que a gente costuma fazer agora no problema quântico fazer uma expansão, né? Foi assim que a gente resolveu tipicamente o oscilador harmônico. A gente faz uma expansão em torno da solução clássica do problema, né? E a solução clássica do problema, então é bom a gente considerar essa solução primeiro, antes da gente passar
para considerar o problema quântico. Esse problema que está aqui, nós vamos continuar mantendo, né, que as condições de contorno a serem respeitadas são essas aqui, x de t, né, para um certo t barra igual a t. Isso dá um certo x, e o x de t0 dá x0. Né? Então, se você olhar para essa equação que você tem aqui, você tem uma equação diferencial, né, ordinária, não homogênea, certo? Ela é linear, mas ela é não homogênea. Então, a solução, que você pode chamar de x clássico f de t bar, certo? Você pode escrever como uma solução da homogênea, né, mais uma solução particular, né, da sua equação. Então, vamos escrever assim, x clássico de t bar. Esse x clássico de t bar é a solução dessa daqui, né? Mais um termo, ou, na verdade vamos colocar aqui menos, né? Um termo que é o seguinte, a integral de em dt' de um certo g de t bar t' f de t'. Né? Isso é bastante conhecido, né, de todo mundo. Isso é tipicamente o método da função de Green, e a gente pede que esse g de t barra t' satisfaça uma equação diferencial específica, né, que é essa daqui. Tá certo? Pode ser mais delta, menos delta, ou menos delta ali, por uma convenção futura, né? Que nos ajuda, né, na transformada de Fourier, essencialmente, dessa equação. Né? Essa equação ela pode ser resolvida por uma série de técnicas, né, para isso daqui, mas antes da gente, pelo menos, esboçar essas técnicas, vamos falar o seguinte, a gente vai escolher essa solução x clássico de t bar como satisfazendo já as condições de contorno do sistema. Tá certo? Eu vou jogar a solução, jogar a dependência nas condições de contorno no x clássico que satisfaz a equação homogênea. Ou seja, que é a solução do problema livre, né? Do problema na ausência de uma força externa. Né? Se o x clássico já satisfaz essas condições iniciais, né? Essas condições de contorno, então o g vai ser obrigado a satisfazer também, né, algumas condições. Tipicamente, quando t barra for igual a t, né, então você vai ter que ter o g de t' igual a zero. E quando t barra for igual a t0, você também vai ter que ter o g de t0 t' igual a zero. Tá certo? Então, substitui aqui, né? T barra igual a t0, por exemplo. Isso aqui é x clássico de t0, g de t0 t'. Né? Aqui é x0, aqui é 0, está tudo certo. Né? Você está satisfazendo suas condições de contorno. Né? Então, vamos dizer, a equação que a gente tem que resolver, né, para determinar a solução clássica desse problema é essa equação que está aí, com o auxílio dessas condições de contorno. Né? Eu não vou fazer essa solução em detalhe aqui, né, mas eu vou indicar para vocês onde que ela está trabalhada explicitamente. Né? Ela está trabalhada explicitamente no Butkov. Né?
não sei se minha edição é velha, né? Mas a seção que eu me lembro lá é 12.2. Ela pode ser 12.3, não sei se o cara adicionou alguma outra coisa. É um capítulo do Woodcock que fala sobre funções de Green, né? Ele resolve exatamente esse problema, certo? Vamos tirar exatamente esse problema. Resolve esse problema e a solução, né, é essa aqui. Um G P' dado pelo seguinte: seno de omega menos T barra seno de omega menos T0 sobre T de ômega seno de omega T menos T0. Isso para T' menor ou igual a T barra. Você vê que a dependência em T barra, tá certo? Única e exclusivamente aqui, nesse ponto que está aqui. Então, o seno, né? Esse resto que está aqui, você pode imaginar que é uma constante, né? Dependente aí dos tempos típicos, né, que você tem que colocar. Assim, T', T0, etc. A dependência em T' está aqui, a dependência T barra está aqui. Aqui embaixo você tem seno de omega, T menos T', depois seno de omega, T barra menos T0, tudo dividido pelo mesmo fator, N ômega, seno de omega, T menos T0, isso agora para T' maior ou igual a T barra, certo? Bem rápido verificar que quando você substitui T barra igual a T0, T barra igual a T0 é o limite inferior do intervalo, né? Então, supondo que T é maior que T0. Então, T0 é menor ou igual a T barra, que é menor ou igual a T. Então, quando você está no limite inferior, né? Então você tem que escolher essa expressão aqui de baixo. Então, daqui você tem seno de omega, T0 menos T0, que dá 0. Tá certo? Quando T barra é igual a T, né? Aí você está no seu limite superior do seu intervalo e você tem que escolher essa expressão que está aqui. Daí você tira 0 também para outra coisa. Tá certo? Então, essa expressão satisfaz as condições de contorno que a gente colocou ali para o G, né? O G deveria satisfazer. Né? Bom, legal. Então, a gente tem a solução clássica, né, desse problema forçado, né? Professor Armando, forçado, escrito em termos da solução clássica do problema não forçado, mais um pedaço aqui que está completamente digerido. Né? Certo? Então, função de Green totalmente digerida ali. Agora a gente pode tentar pensar em calcular o propagador, né, dessa situação. Né? Vamos chamar esse propagador dessa situação de GF, certo? Porque, vamos contrastar, quando o F for igual a 0, a gente vai dizer que é o propagador do oscilador harmônico normal que a gente calculou na aula passada. Né? Então, esse GF de xt, x0, t0, ele é dado por uma integral funcional, né, dx, da exponencial de I vezes integral t0 a t, né, dt barra, meio de n x ponto quadrado menos ômega x2 mais xf. Essa integral funcional, em princípio, a gente tem que resolver.
começar, né, a resolver essa integral exatamente do mesmo jeito que a gente começou, que a gente fez, né, para o oscilador harmônico na aula passada. Pode deixar aberto. Deixa aberto. Tem ventilo. Ou seja, nós vamos pegar uma solução clássica disso daqui e fazer, né, uma expansão da ação em torno dessa solução clássica. A solução clássica é essa aqui, x clássico f. Né? Então, novamente, a nossa ação de x vai poder ser escrita como S de x clássico f, tá certo? Mais um termo, né, que é de primeira ordem, integral, vamos chamar de dt', ds de x, dx de t', não tem jeito. Agora já, né, foi tranquilo. Agora já foi tranquilo. Foi forçado. Exatamente. X igual a x clássico f. Aqui tem x de t' menos x clássico f de t', né? Mais 1 sobre 2 fatorial integral de t', de t2', d2s, dx de t', dx de t2', x igual a x clássico f, aqui a gente tem x de t' menos x clássico f de t', vezes x de t2' menos x clássico f de t2', né? E acabou por aí porque a minha ação ela é quadrática, no máximo de x. Né? Então, se eu tomar mais um termo aqui, isso vai envolver a terceira derivada do s em relação a x. Né? E como eu tenho x só no máximo, que é x ao quadrado, x ponto ao quadrado, coisa do tipo, então isso dá zero. Né? A minha expansão termina aí. Esse termo está aqui também, como sempre, não contribui, porque eu estou calculando em cima da solução clássica, né? E, nesse caso, a derivada funcional da ação em relação a x tem que ser zero, porque a ação tem que ser um mínimo, ou um máximo, né? Dependendo aí do ponto de vista. Então, a gente tem que, novamente, né, calcular esse mesmo objeto que está aqui, ó. Certo? d2s, dx de t', dx de t2'. A boa notícia, né, é que esse objeto que está aqui é independente se eu estou fazendo em x igual a x clássico ou x igual a x clássico f. Né? Porque ele é independente de x. Tá certo? Você calcular duas derivadas funcionais da ação, você obtém aquele operador, né, que a gente tinha visto, né, anteriormente. Né? Quer dizer, isso que está aqui, né, só para refrescar a memória de vocês, né, ele vai dar um meio, não, mas n, né, d de t barra da delta de t barra menos t', d de t barra da delta de t barra menos t2', menos ômega 2 delta de t barra menos t', delta de t barra menos t2'. Né? Isso aqui é o resultado dessa derivada. Isso aqui é completamente independente se você está fazendo em x igual a x clássico, x igual a x clássico f, porque isso não depende de x. Né? Então, novamente, né, você chamar isso aqui de y, né? Aqui y de t2', quando eu integrar, né, sobre essas deltas que estão aparecendo aqui, eu vou obter, né, aqui ainda tinha um integral em dt barra, né, no meio dessa história.
Então eu vou me livrar de uma integral em dt barra e de uma integral, por exemplo, em dt dois linhos, né? Uma coisa desse tipo. Né? Então o resultado final aqui vai ser S de x clássico f mais, na verdade já posso colocar menos, por causa do menos que vai aparecer ali, vai ser integral dt linho, né, de y de t linho d2 dt linha 2 mais ômega 2 y de t linha. Certo? Onde o que eu chamei de y é isso aqui, né? X de t' menos x clássico f de t'. Esse y satisfaz aquela condição, né? Y de t igual a y de t0 igual a zero. Porque o x, todos os x que aparecem nesse funcional são todos os x sobre os quais eu estou integrando. Todas as trajetórias que eu estou integrando. E todas as trajetórias que eu estou integrando saem de x0 e chegam em x. Né? Então, esse x satisfaz x de t0 igual a x0, x de t igual a x. Né? O x clássico satisfaz exatamente as mesmas coisas. Né? X de t0 igual a x0, x de t igual a x. Então, esses caras aqui, quando t igual a t0, isso dá zero. Quando t' igual a t, isso também dá zero. Né? Então, olha só o que está acontecendo aqui. Né? Se a gente agora observa a integral funcional, né? Isso aqui está dando exponencial integral, né? dx, né? Da exponencial de I S de x clássico f, né? Isso sobre h cortado, né? Infelizmente, né? Os h cortados são sacrificados às vezes, né? Isso sobre h cortado é SF, né? Deixa eu fechar isso aqui e vou fatorizar esse exponencial de I sobre h cortado. Na verdade, o menos I faltou um M, né? Tinha um M aqui, não tem um M aqui, né? Isso, menos I sobre H cortado, integral de t', y de t', um certo. Se eu quiser, eu posso escrever assim. Então, vou fazer melhor. dt', dt duas linhas, vezes exponencial menos I sobre H cortado, integral dt', dt duas linhas, t0, t, do y de t', um certo O de t', t duas linhas, y de t duas linhas, onde o nosso O de t', t duas linhas é M d2 dt' 2 mais ômega 2 delta de t' menos t duas linhas. Certo? Só voltando um passo, né? Só para a gente poder escrever o cara assim. Esse fator que está aqui não depende de x, né? Desculpa. Aí a gente também mudou a variável de integração para y, né? A gente fez exatamente aquela transformação que a gente tinha feito na aula passada.
y é x menos x clássico. Isso é uma translação na variável x. A medida fica invariante, dx é igual a dy, né? Porque eu estou fazendo uma translação, a medida invariante translacional por hipótese, né? Então aqui eu tenho integral em dy disso aqui. O que depende de y é isso aqui. Isso aqui não depende de y. Né? E o que está sobrando aqui, né, é exatamente o determinante, né, funcional, né? Tá certo? Exatamente o determinante funcional que a gente tinha calculado na vez anterior, para o oscilador harmônico normal. Né? Não é isso? Integral em dy da exponencial de y operador y. Né? Isso é um determinante de O. Né? Determinante daquele operador. Portanto, se eu souber trabalhar esse fator SF de x clássico adequadamente, né, eu tenho uma expressão que eu posso relacionar com a expressão do oscilador harmônico que eu tinha anteriormente. Né? Vamos dar uma olhada aqui no SF de x clássico. Eu apaguei um negócio que eu não devia ter apagado. Do x clássico f t igual a x clássico t bar menos integral Então, quem vai ser a ação, né, de x clássico f? Né? Eu vou colocar aqui, né, integral em dt barra meio de n, né, x clássico f ponto ao quadrado, né, menos 1/2 de n ômega 2 x clássico f ao quadrado, né, mais x clássico f vezes f, né, no final dessa história aqui. Como x clássico f é aquilo que está dado ali em cima, né? Então, eu vou ter duas contribuições aqui, né? Eu vou ter integral de t0 a t, escrever mais diretamente. Substitui o x clássico f por isso que está aqui, né? Então você vai ter um x clássico ao quadrado, x clássico ao quadrado, né? Isso é exato, esse x clássico aí é a solução para o oscilador harmônico, né? A solução clássica para o oscilador harmônico não forçado, solução do homogêneo, não é isso? Solução para o oscilador harmônico não forçado. Então você já pode escrever isso é um S do x clássico, né? Pura e simplesmente ali, né? Depois você tem um termo aqui que é o seguinte, né? Você tem um termo cruzado, né? Vai ter dois termos cruzados. Um que vai ser assim, x clássico vezes esse cara que está aqui, esse cara que está aqui vezes x clássico. Duas vezes que fala. Não vai ter um termo x clássico f somente? Não homogêneo?
Não, eu estou substituindo o x clássico f por isso. Então sumiu o x clássico f desse lado da equação aqui. Da próxima linha em diante sumiu o x clássico f. Mas tem esse terceiro termo ali. Esse aqui, claro, vou chegar nele. Então, mas esse também já você não tem que colocar o x clássico. Sim, então tem que fazer a mesma substituição, só que ainda não comecei a falar dele. Vou falar dele. Né? Eu vou escrever esse termo assim, ó, esse termo no meio, vou escrever assim, S de x clássico GF. GF, vocês entendam esse negócio que está aí, tá? Integral de G de T barra T', F de T' de T'. Tá? A gente vai falar sobre esse termo a mais. Agora sim, vamos lá. Então, esse termo aqui, x clássico f, né, vai virar integral de T0 a T, dt barra, de x clássico vezes o f, né? O primeiro termo é assim, menos integral de T0 a T, né, de G de T barra T', F de T', F de T barra. Tá certo? Aqui é T barra, F de T barra. Né? De T barra. Então vou botar o F de T barra aqui na frente para ficar numa notação meio matricial. Né? F de T barra, G de T barra T', F de T'. Certo? Legal. Vamos analisar esse termo que está aqui. Ó. Esse S de x clássico GF. Né? Eu chamei de S de x clássico GF, né? É isso aqui, integral dt barra de 0 a t de 1/2 de m. Aí você tem x ponto clássico vezes GF, vamos chamar assim, GF de T barra, né? Sem esse 2 aqui, né? A gente tem os dois caras, mais mx clássico GF de T barra, ponto, a derivada desse produto aí, né? Menos ômega 2 x clássico GF. São os termos cruzados, tá certo? São os termos que eu obtenho quando eu faço essa substituição aqui. Eu sei que eu tenho coisas quadráticas aqui, tá certo? Mas eu tenho mais um termo que eu realmente esqueci aqui de colocar. Eu vou incluir no x clássico, no S de x clássico GF, tá? Que é o seguinte. Não tem só esses termos cruzados, também tem os termos com isso aqui, né, substituído sozinho, né? Aqui dentro. Então você vai ter menos 1/2, mais 1/2 de m GF. Vamos falar assim, ponto ao quadrado menos 1/2 de m ômega 2. M ômega 2. GF
Agora sim, finalmente terminou. Né? Quer dizer, quando eu substituo esse cara aqui, x clássico f, por x clássico menos gf, eu vou ter os termos quadráticos só envolvendo x clássico, que vão me dar a ação de x clássico, e vou ter um monte de termos cruzados aí. Né? Eu vou reescrever essa ação que está aqui, tá certo? De um outro jeito, para que a gente consiga olhar bem o que a gente vai fazer com esses termos aí. Tá certo? Olha só. Aqui tem um meio, tem um meio, não? Vamos pegar essa ação aqui e escrever ela desse jeito aqui. Integral de T0T dt barra de 1/2 de m. Aqui eu tenho isso aqui, né? É dx clássico dt barra, dx clássico dt barra. Não é isso? Eu vou escrever isso como sendo ddt de x clássico dx clássico dt barra menos x clássico d2x clássico dt barra 2. Certo? Então vamos lá. Então esse cara, ele vira ddt barra de x clássico dx clássico dt barra menos x clássico d2 dt barra 2, que é o x clássico f, né? X clássico f. Então isso é uma reescritura do primeiro termo que está ali. O segundo termo eu vou deixar exatamente do jeito que está. Menos 1/2 de m, ômega 2, x clássico f, 2. Tá? Improviso é uma merda. Vamos lá, peraí. Aqui tem uma notação ambígua, perdão, né? Esse S que eu estou chamando aqui é o S do oscilador harmônico não forçado. Tá certo? Do jeito que a gente está escrevendo, qualquer um poderia, com todo direito, pleno de direito, pensar, cara, o cara começou a chamar de S esse objeto aqui, ó. Integral disso lá com o termo x clássico f. E ali o cara virou para esse S que está aí. Né? Não, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar S0, tá? Esse cara que está aqui. Esse S0 é a ação do oscilador harmônico livre, não forçado. Né? E eu estou querendo simplesmente escrever essa ação de uma outra forma. Tá? Essa forma já está mais ou menos clara. Observa esse termo que está aqui, né? Ele é uma derivada total de alguma coisa. Né? Portanto, ele vai dar termos de superfície. Tá certo? Que o resultado disso daqui, desse primeiro termo que está aqui, vai ser algo que é a função, né? Vamos chamar assim uma função h de x e x0. Tá certo? Ou seja, algo dependente das condições de contorno, né? Que a gente está colocando aqui. Eu tenho aqui uma exponencial de I sobre h cortado vezes S, né? Esse termo presente lá, ele vai fatorar aqui, porque eu não estou integrando nem sobre a condição inicial x, nem sobre a condição inicial x0.
ele vai sair, vai virar uma fase aqui fora. Né? Essa fase pode atrapalhar ou pode não atrapalhar, depende da situação. Né? Em geral, a gente vai supor que essa fase não nos atrapalhe, ou seja, que o sistema é equivalentemente descrito por uma lagrangiana, inclusive no nível quântico, e por essa lagrangiana somada de uma derivada total, uma derivada temporal total. Classicamente, isso é verdade. Você pegar o sistema, pegar a sua lagrangiana do seu sistema e somar uma derivada total, você não altera as equações de movimento do seu sistema, não altera a solução, não altera nada. Né? Quanticamente, o efeito de você colocar uma derivada total aqui é exatamente esse: você tirar um termo que é função das condições de contorno. Né? Isso aqui, ó, ddt de x clássico, quando você integrar em dt barra, vai ser x clássico dx clássico dt barra em t menos x clássico dx clássico dt barra em t0. Tá certo? Isso é completamente determinado pelas condições de contorno. Essa é uma função de x e de x0. Né? E, portanto, pode sair da integral funcional, sem problema nenhum. A integral funcional não vai ser sensível, né, a um termo como esse. A gente vai deixar para discutir esse termo, né, um pouco mais tarde, né, quando a gente falar sobre simetria, sobre essas coisas assim. Mas, por enquanto, nós vamos supor que a gente pode se livrar dessa fase sem maiores problemas. Né? Então, eu vou manter aqui que eu tenho um h de x0, né? Nunca mais vocês vão ver esse h de x0 aparecer. O resto que sobra, né, é o seguinte, é isso aqui, integral de t0 a t, dt barra, de quê? De 1/2 de m, x clássico, f de d2, dt barra 2, mais ômega 2, x clássico f, menos 1/2 de... Não, esse aqui, vamos ver aqui. Né? Tá certo? Tá, legal. Agora vamos pegar o x clássico f, né, e substituir aí como x clássico menos g de f. Né? Então, aqui você vai ter x clássico de t barra menos integral g t barra t1 f de t1. Certo? Fecha aqui, d2 dt barra 2 mais ômega 2. E aqui a mesma coisa, x clássico de t barra menos integral aqui em dt1, de g de t barra t1 f de t1. Certo? Agora observa que você pegar esse operador e aplicar aqui no x clássico, você não tem zero. O x clássico é exatamente a solução do homogêneo. Né? E mais, se o x clássico tiver... aqui o x clássico está à direita do operador. Mas se o x clássico tiver à esquerda, você tem o direito de integrar por partes, tá certo? E a menos de uma derivada total, novamente, que vai te levar a uma modificação desse H para um H', né? Tá certo? Você fazer o operador atuar sobre o x clássico novamente.
Tá certo? Então, tanto faz você ter o x clássico vezes o operador, claro que dentro de uma integral, né? Tá certo? Aqui você tem integral de dt barra, dt', integral de dt barra, o x clássico de t barra vezes o o de t barra. Né? Isso, sei lá, vezes um f de t barra. F é uma mapa, escolha. Vamos botar aqui um a de t barra. Né? Você pode fazer duas integrações por partes aqui nesse dt barra 2, você vai ter dois termos de superfície, e você pode fazer esse O de t barra atuar no x clássico. Quando você fizer o O atuar no x clássico, você zera esse termo. Quer dizer, isso aqui é zero a menos de derivadas totais. Certo? Derivados temporais totais. Aqui é mais fácil ver, porque o dt barra 2 já está atuando direto aqui no x clássico e ele é a solução dos caras então dá zero. O efeito líquido é que você pode tirar esse cara aqui de consideração nessa expressão. Tá certo? E agora olha só. Esse d2 dt barra 2 mais ômega 2 vai atuar nesse g de t barra t'. Esse cara é a função de Green desse operador. Então, esse cara atuando no g vai dar menos delta. Tá certo? Então, esse cara vezes esse cara que está aqui se cancela, né? Dá menos a delta de t barra menos t barra menos t'. Então, esse termo que está aparecendo aqui, ele vai ficar com o seguinte, né? Ele vai ficar com certo h' de x0 menos, né? Integral de t0t dt barra. Aqui você tem também uma integral de dt' de g de t barra t' f de t'. E esse cara atuando aqui, da delta de t barra menos, vamos chamar de t2', só para a gente não confundir uma coisa com a outra, né? T barra menos t2', ou seja, vai reduzir essa integral toda a f de t barra, né? Certo? Faltou um meio de n, né? No meio da história. Ou seja, só reescrevendo essa história, dá um certo h' de x0 menos um meio desculpe, o m eu vou incorporar esse operador aqui, a definição do operador, de modo que eu não tenho esse cara aqui no final da história. Tá? Menos um meio da integral em dt barra dt' de f de t barra g de t barra t', f de t'. Professor, esse H' é porque o senhor disse que apareceu outro termo de superfície. Todos os termos de superfície que estão aparecendo, eu estou jogando aqui dentro. Tá certo? Eles no final vão ser função dessas funções de contorno que estão aí, x, x0. Né? E eles vão redundar numa fase pura. Tá? Então, a menos desse termo de superfície que está aqui, né? O resultado, né, de eu considerar a parte quadrática da minha ação, né, como função de x clássico f, né, é obter aquele termo ali, menos um meio de f de t barra, g de t barra, t', f de t'. Tá certo?
Então eu posso voltar aqui, né, e escrever de novo o que está aparecendo aqui dentro dessa história. Né? Eu estou tendo a contribuição do S0 de x clássico mais os termos cruzados, né? Os termos cruzados envolvendo esses caras aqui vão me dar pura e simplesmente essa contribuição que está aqui, a menos derivados totais. Essa contribuição que está ali, né, ela já está aparecendo aqui também. Esse tem um sinal de menos aqui, não devia estar rolando, está rolando. Então, já que ele vem, já sei. Ele vem porque o operador atuando no G dá menos delta, não dá mais delta. Né? Então, o sinal final desse cara aqui é mais, não é menos. Eu tenho um meio daquele cara menos 1 vezes esse mesmo cara. Isso dá menos 1 meio desse cara. Né? Então, eu vou ter integral de T0 a T dt barra de x clássico F menos 1 meio da integral de T0 a T dt barra do F de T barra G de T barra T' F de T'. dt barra dt'. Tá certo? Então, todo fator, né, exponencial de sobre h cortado S de x clássico F, tá certo? Está calculado desse jeito. Ó. S0 de x clássico, esse S0 é a ação do oscilador harmônico. Esse termo cruzado x clássico vezes F. E esse termo aqui que é FGF. Tá certo? Vamos coletar esses caras todos e colocar, não vou apagar aqui não, né? Vou apagar esse lado aqui. Eu vou colocar esses caras todos juntos, né? Então eu tenho GF, XT, X0, Q0. Isso vai dar exponencial de I sobre H cortado S de x clássico F, que foi o que a gente desenvolveu aqui. Então isso dá exponencial de I sobre H cortado S0 de x clássico. Tá? Eu vou coletar mais um pedaço aqui, ó, que é esse cara que está aqui, que vai me dar o determinante do operador. Tá certo? Determinante do operador, ó. Né? E o resto que vai ser exponencial de I sobre H cortado. Integral Q0 de x clássico F dt barra e exponencial de menos I sobre 2H cortado integral dt barra dt' T0 a T F de T barra G T barra T' certo? Esse primeiro cara que está aqui é exatamente o propagador do oscilador harmônico não forçado. Né? Exatamente aonde a gente chegou quando a gente fez F igual a 0. Né? E as coisas novas são as coisas que aparecem em função do F.
certo? Em função do F está presente. Então, o nosso problema do oscilador harmônico forçado, ele é grandemente simplificado pela solução, o heredado, a solução dele é dada, né, praticamente em termos da solução anterior que a gente teve do oscilador harmônico. Você vê que aqui eu já não discuti nada de medida funcional, tá certo? Não discuti problema de regularização de determinante, nem nada. Todos esses problemas estavam discutidos aqui, ó, no oscilador harmônico normal. Então, o problema da definição adequada da medida, né, da invariância translacional da medida e tal, isso é tudo dado quando eu discuti o oscilador harmônico normal. Tá certo? Esses termos que estão aparecendo aqui, embora eu tenha talvez feito uma exposição meio enrolada deles aqui, eu admito, né, mas eles são puramente algébricos, né? Puramente a questão de você usar a equação da função de Green, usar a equação diferencial clássica, que a solução clássica obedece, essas coisas todas. Tem nada de integral funcional no meio disso. A gente simplesmente fez manipulações sobre a ação clássica. Certo? Eu disse, olha, a ação clássica pode ser escrita desse jeito. A ação de uma solução clássica, né, associada ao oscilador harmônico forçado, pode ser escrita dessa determinada maneira. Se isso é verdade, então está tudo certo. Então, eu consigo resolver o meu problema forçado em termos da solução do meu problema, livre, né? Na ausência de uma força externa. Né? Eu vou refazer essa conta de um outro jeito agora, tá certo? De um jeito que eu espero ser mais rápido e mais fácil. Vamos ver se funciona. Né? Vamos fazer o seguinte. Tá, vamos lá. Vou começar daqui de novo. Né? Então vamos considerar o propagador agora, né? De novo, o exponencial de I sobre H cortado, integral, né? T0 a T de dt barra meio de mx ponto ao quadrado menos um meio de ômega 2x2, né? Menos xf mais xf, né? Que era o nosso ponto de partida, né? Só que agora a gente já vai fazer diretamente aquela integração por partes aqui que vai me transformar esse termo de x ponto ao quadrado em x dois pontos, x d2 dt2 x, né? De modo que essa ação que está aqui, né, é uma ação equivalente do ponto de vista clássico àquela que a gente resolveu partir, né? Eu tenho meio de m x d2 dt barra 2 mais ômega 2 x mais xf. O que eu estou perdendo aqui é um termo de superfície, essencialmente. A gente vai discutir melhor essa questão dos termos de superfície no futuro. Vou fechar um parênteses, né? Então, eu posso olhar para essa integral funcional como uma integral onde eu tenho que completar um quadrado. Tá certo? Isso daqui é um termo do tipo x operador x mais xf. Isso está nessa cara, está com essa cara que está aí. Eu posso imaginar, eu tenho que completar um quadrado.
Se eu completar um quadrado, eu vou ficar com x menos alguma coisa fixa, ou mais alguma coisa fixa, né? Eu posso usar a minha invariância translacional para chamar x mais alguma coisa fixa de y, né? Tá certo? Essa alguma coisa fixa tem que ser essencialmente a inversa desse operador que está aqui, né? Tem que envolver essa inversa desse operador que está aí, né? Para que eu consiga, né? Se isso aqui fosse número, todo mundo resolveria esse problema rapidamente. x2o mais xf. Se você quer completar esse quadrado, você bota o o em evidência, né? E aqui você vai botar um o menos 1, vai aparecer ali, né? Então você vai precisar da inversa desse cara para completar esse quadrado aí, né? A gente vai propor o seguinte, eu vou propor uma variável y, tá certo? Que seja essa variável x, tá? Menos x clássico mais integral do g, bom, agora eu tenho que botar o argumento, desculpa, y de t barra igual a x de t barra menos x clássico de t barra mais integral g de t barra t' f de t' dt, onde o nosso g ele satisfaz que OG, né, essencialmente é igual a menos 1. Essa é uma equação integral, né? Você precisa do operador atuando no g de t', a delta de t menos t'. Isso aqui é uma representação esquemática disso, né? O que acontece se eu substituir, né, agora, se eu fizer uma mudança de variáveis aqui dentro dessa integral? Ou seja, no lugar de x, né, eu vou considerar y mais x clássico de t barra menos g de t barra t', f de t' da t'. Né? Vamos ver se eu conseguir completar o meu quadrado. Né? Por que eu ponho esse x clássico ali no meio? Porque eu quero que esse y de t barra satisfaça as seguintes condições de contorno: y de t0 igual a 0 e y de t igual a 0. Tá certo? Isso só é possível se eu colocar o x clássico aqui. Agora, isso não vai mudar em nada, né, a minha possibilidade de usar a invariância translacional da integral. E dy vai continuar sendo dx, porque tanto isso quanto isso são funções fixas, não dependem de x. Né? Então, quando eu colocar isso aqui, né, nessa expressão que está aqui, eu vou ter isso aqui, ó, né? Estou incluindo o m dentro do meu operador, tá certo? Só para a gente não ficar com esse m dando sopa aí. Eu vou ficar com x y mais x clássico menos integral de g t' t barra t', f de t' dt'. Vou colocar aqui o operador e tem que reproduzir a mesma coisa do outro lado. Y mais x clássico menos integral g t barra t', f de t' dt'. Tá certo? Esse é o primeiro termo. Por isso eu tenho mais um termo com x aqui, que vai envolver y mais x clássico menos integral g de t barra t', f de t', tudo isso vezes f de t barra. Lembre-se que tudo isso está sendo integrado em dt barra e aqui a gente possui um meio, aliás, um menos um meio. Na história. Ok, olha só. Então, eu vou ter um primeiro termo que vai ser integral em dt barra
de menos 1 meio de y operador y. Y operador y. Tá? O nosso operador atua no x clássico, dá zero. O x clássico também está à direita do operador e também vai dar zero por integração por partes. Tá certo? Então a gente vai desconsiderar o x clássico dentro dessa primeira expressão que está aqui. E toda vez que o x clássico se encontrar com o operador, e ele sempre vai se encontrar com ele, a gente vai poder usar as equações de movimento e lembrar que O aplicado em x clássico é zero. Né? E resta esse cara vezes esse, né? E esse cara vezes esse também. Né? Então a gente tem uns termos cruzados aqui para levar em consideração. Então, vamos levar primeiro esse aqui, ó. Y dt bar 1 meio menos 1 meio dt bar y. Aqui você tem o operador atuando nesse cara. Esse operador atuando nesse cara vai dar menos delta. Com esse sinal de menos dá mais delta. Então você vai ter o f y de t barra f de t barra. Tá? Daqui você vai ter a mesma coisa. Isso vezes o operador vezes y. É outro termo que você tem. Novamente, o seu operador pode ser integrado por partes para atuar em cima do g. Quando ele atua em cima do g, ele dá delta, menos delta. Então ele vai gerar mais um termo f de t barra vezes y, igualzinho a esse. Com o mesmo sinal, os dois se somam e você obtém menos 1. Tá? E finalmente tem esse, vezes esse, que é o último termo que a gente tem. Então, se o operador atua no G, ele vai dar menos delta, e aqui você vai selecionar o f de t barra. O f de t barra se junta com esse cara daqui para obter o seguinte, mais 1 meio da integral em dt barra dt' de y de t barra, não, f de t barra, g de t barra t', f de t'. Certo? Então esse é o resultado da primeira linha aqui dessa integral. Né? Agora vamos ver a segunda linha. A segunda linha tem y f de t barra, vamos lembrar que é integral, né? Integral de dt barra, de y de t barra, f de t barra. Aí você tem x clássico f de t barra, mais integral de t barra, x clássico f de t barra, menos exatamente o mesmo cara, f de t barra, g de t barra t', f de t', que você tinha aqui. Só que com menos 1 na frente. Né? Esse menos 1 mais 1 meio vai dar menos 1 meio. Então eu vou incluir o efeito dele simplesmente aqui. Certo? O meu negócio de completar quadrado funcionou. Né? Porque eu gerei um termo a partir daqui, que é menos integral de t barra, y de t barra, f de t barra, que vai cancelar com esse termo que está aqui. Tá? Então, rapidamente, né, pelo menos em comparação com a approach anterior, onde a gente fez expansão em série de termos, não sei o quê, né, a gente encontra o seguinte: a gente encontra um GF, XT, X0, T0, né, que como tirar todo mundo que não depende, né, de Y da jogada. Então, eu vou ter exponencial de I exponencial de I sobre H cortado, integral em dt barra do x clássico vezes o f,
exponencial de I sobre H cortado menos I sobre 2H cortado integral dt dt' de f de t barra g de t barra t f de né? E o que sobra para a gente ali é só a integral funcional, agora tem y da exponencial de I sobre H cortado integral dt barra y de t barra nosso operador y de t barra, certo? Ou seja, toda a parte de f, dependente de f, ela apareceu aqui direto. Né? Toda a parte dependente de f apareceu ali direto. Né? E coincide com o que a gente encontrou anteriormente. Aqui está aparecendo o determinante funcional do operador, e para minha surpresa e desgosto, né, não está aparecendo exponencialmente sobre H cortado S0 de x clássico. Bom, é duro, né, reconhecer essas coisas nessa altura do campeonato, mas eu vou chutar, né, que a razão desse cara não estar aparecendo aí foi algum excesso de hipótese que eu fiz sobre a presença do x clássico do oscilador harmônico dentro da ação. Né? Eu vou ter que olhar isso depois. Na próxima aula eu falo para vocês. Tá? O senhor falou que tem um termo. Tem muito termo de superfície dando sopa por aí, e pode ser que eu tenha jogado fora mais termos de superfície do que eu deveria. Né? Isso aí certamente é um erro que eu cometi. Está aqui admitido e tal, isso aqui na próxima aula está corrigido. Né? Guarda a questão na memória até lá. Mas o mais importante, aliás, em relação a aplicações futuras, né, é observar a origem desse fator que está aí. Tá certo? Esse fator aqui todo. Né? Esse fator é o fator dependente de f. E ele não muda, certo? Esse fator está lá, presente, e é o que depende de f, é isso, dentro da história. Né? Eu quero que vocês guardem isso na memória, né? Porque eu vou mostrar agora para vocês um esquema de cálculo para teorias que não necessariamente são oscilador harmônico. Tá certo? Teorias que podem ser não lineares, inclusive. Né? O esquema de cálculo é o seguinte. Né? Vamos lá. Vamos zerar isso tudo aqui para a gente. E aí eu espero que vocês saiam daqui convencidos da importância do oscilador harmônico forçado. Né? Nesse assunto. Né? Então, olha só, imagina que a gente esteja considerando um potencial V de x genérico, tá certo? Vamos ver V de x, para falar do potencial clássico. Né? Todo e qualquer potencial V de x, né, ele pode ser expandido em série de Taylor, né? Tá certo? Em torno de um certo x igual a x0, a gente costuma escolher o x0 como sendo um ponto de mínimo de potencial. Né? E aí a gente tem inclusive um termo a menos na expansão, que é o V', né? De x0. Né? Então, todo e qualquer potencial você pode sempre escrever dessa forma, no V0 mais um cara em primeira ordem é exatamente o oscilador harmônico.
né? Você pode chamar de kx2, né? O kx menos x0, 2, onde o nosso k é o v2' de x e x igual a x0, né, nesse ponto. Mais termos de ordem superior, que são, em princípio, polinomiais, né? Mas vamos supor o seguinte, vamos supor sobre o nosso potencial que ele é um potencial polinomial, né? Tem vários exemplos de potenciais legais que não são polinomiais, né? Por exemplo, o potencial do átomo de hidrogênio, né, 1 sobre R, não é nada polinomial, né? Tem exemplos de potenciais não polinomiais por aí. Mas, em geral, quando você fala em teoria de perturbações, né, você costuma, no máximo, chegar uma ordem a mais aqui nessa história, né? 1 sobre 3 fatorial, caminho x menos x0 ao cubo. Certo? Costuma chegar uma ordem de perturbações a mais ali, né? E ali você, mesmo você tendo um potencial muito complicado, se você está na vizinhança, né, do ponto de mínimo do seu potencial, você procura fazer essa expansão ali e parar em algum momento, de modo que seu potencial, por mais complicado que seja, termina sendo um potencial polinomial, tá certo? Pelo menos na vizinhança do ponto de mínimo dele. Então, nós vamos supor, né, nós vamos supor que a gente está considerando um potencial polinomial. Esse potencial polinomial, ele é uma boa aproximação para uma série de casos que a gente conhece, tá certo? Ele é uma boa aproximação, mesmo que ele não seja a coisa em si. Mas ele pode ser a coisa em si se você estiver falando, por exemplo, do oscilador anarmônico, né?